Bem-vindos ao canal Colecionador Legendário. Este vídeo vai continuar a montagem de uma coleção Marvel Legends baseada no Thor dos quadrinhos. Assim, como o vídeo anterior, esta segunda parte não vai apresentar apenas as figuras de ação para compor tal prateleira, mas também breves históricos dos personagens ligados a Thor, além de dicas e ideias para colecionadores iniciantes ou veteranos. Tudo isto logo após a abertura do canal. Antes de prosseguirmos com a montagem, vamos fazer uma rápida recapitulação das figuras, que coloquei no display durante o primeiro vídeo, cujo link vai estar na descrição deste vídeo, caso você não tenha assistido a primeira parte. Agora, vamos prosseguir na montagem de uma coleção Legends baseada no Thor dos quadrinhos. E, inaugurando a segunda parte da nossa montagem, apresento Odin, o soberano de Asgard, e pai de Thor, mas que também é conhecido como pai de todos os demais deuses nórdicos. Inspirados pela mitologia nórdica, Stan Lee e Jack Kirby apresentaram Odin pela primeira vez, na revista Journey into Mystery número 86, de 1962. Desde então, o personagem é uma presença constante nas histórias de Thor, consagrando-se como um dos personagens mais poderosos do panteão de Asgard. O pai de Thor foi lançado na linha Legends como uma buff, em 2015, numa wave excelente. A figura de Odin ainda apresenta elevada qualidade, nos aspectos articulações, escultura, pintura e escala. Enfim, figura altamente recomendada, mas muito difícil de conseguir atualmente. Se tiver uma oportunidade de consegui-la, não deixe de aproveitar. Assim, considerando a dificuldade em conseguir este Odin, e a necessidade dele constar em uma coleção temática do Thor, apresento como alternativa a versão da divindade, baseada no universo cinematográfico da Marvel, ou MCU, interpretado pelo premiado Anthony Hopkins. Esta versão do Odin foi trazida pela linha Legends em 2022, na Wave Infinity Saga, e ainda pode ser conseguida com relativa facilidade. A excelente figura traz as virtudes dos últimos lançamentos da Hasbro, com destaque para a escultura da cabeça. O design adotado para o Odin do MCU, e sua representação Legends, é muito parecido com sua contraparte dos quadrinhos, de modo que tal action figure é recomendada para um set do Thor baseado nos quadrinhos. Digo mais, conheço colecionadores que preferem esta versão no seu set do Thor do que a buff que apresentei anteriormente. Outra divindade da mitologia nórdica, adaptada para os quadrinhos do Thor, pelas lendas Stan Lee e Jack Kirby, foi Hela, a deusa da morte soberana de Niflheim, cuja primeira aparição foi na revista Journey into Mystery 102, de 1971. Hela é uma das vilãs mais poderosas e perigosas da galeria do Deus do Trovão, cujo nível de poder rivaliza com o próprio Odin. Ela já teve sua versão no MCU, interpretada pela beldade australiana, Cate Blanchett. Difícil imaginar outra atriz que pudesse se encaixar tão bem nesta personagem. Uma das versões da vilã foi lançada em 2015, compondo o box do livro do Vishanti, tendo por base sua versão dos quadrinhos. Trata-se de uma boa figura, ainda compatível com os padrões atuais de articulações, pintura e escultura, sendo bastante recomendável para nosso set. Porém, ela é muito difícil de ser adquirida. Considerando a dificuldade em conseguir a figura de tal personagem, existem alternativas? A resposta é sim, graças às versões Legends de Hela, baseadas no MCU.
E a primeira alternativa é a Hela lançada em 2017, na wave do filme Thor Ragnarok, que montava a buff do Hulk Gladiador. Figura caprichada e superior, em muitos aspectos, à versão que apresentei anteriormente. Considerando a fidelidade desta figura em relação à versão dos quadrinhos da personagem, recomendo sua aquisição para completar nosso display. Destaco que a versão que possuo é um relançamento desta Hela, em um pack duplo de 2020, que vinha também com o executor. Além da identidade visual adequada, este Legends é belíssimo, combinando tons negros e verdes, com uma escultura incrível. O destaque vai para a escala desta Hela, mais alta que muitas figuras masculinas, valorizando a imponência da vilã. Ela vem com duas cabeças. Embora a cabeça que vem com o elmo característico da deusa, seja o mais visto na maioria dos expositores, a outra, que reproduz o rosto da atriz Cate Blanchett, é muito linda e bem-vinda. Portanto, trata-se de uma action figure altamente recomendada. E confesso que adquiri esta figura em substituição do Legends de 2015, mas hoje, não trocaria esta versão do MCU pela outra baseada nos quadrinhos. Já que estamos falando de vilãs sensuais, não podemos nos esquecer da Encantor, também conhecida como Amora, uma das maiores praticantes de magia do reino de Asgard. Boa parte do conhecimento de magia de Encantor foi adquirido enquanto ela foi discípula de Carmilla, a Rainha das Norns, outra personagem importante na cosmologia nórdica dos quadrinhos. Contudo, a sua capacidade de sedução é uma arma tão importante quanto suas habilidades místicas, que Amora usa para tentar conquistar Thor, desde sua primeira aparição, na revista Journey into Mystery número 103, de 1964. Ela foi lançada como figura Legends em 2016, no pack exclusivo da San Diego Comic Con, da unidade prisional conhecida como Balsa, que trazia vários outros vilões, alguns inéditos na escala de 6 polegadas. Este pacote é bem difícil de conseguir, então a Hasbro deu uma colher de chá para os colecionadores, relançando a deusa asgardiana, em uma wave regular, que montava a buff do Dormammu, ainda em 2016. Lembro que esta era a figura mais aguardada por mim dessa wave, pois considero a vilã como essencial na galeria do Thor. Embora a escultura e as articulações estejam um pouco desatualizadas, e colocá-la de pé seja difícil, ainda é uma bela figura, que leva o selo de recomendável com louvor. A galeria de vilões do Thor é extensa, e um dos mais importantes inimigos do Deus do Trovão é Malekith, o líder dos Elfos Negros. Sua primeira aparição foi em Thor 344, de 1984, criado pela lenda Walter Simonson. Além de ter atributos físicos sobre-humanos, capazes de rivalizar com Thor em combate, Malekith ainda domina a magia negra, consistindo em um adversário bastante perigoso. Ele também já apareceu no MCU, interpretado por Christopher Eccleston, no filme Thor, O Mundo Sombrio. Nos quadrinhos, ele foi o principal vilão da Mega Saga, a Guerra dos Reinos, envolvendo praticamente todo o universo Marvel. E a versão Legends de Malekith, o Amaldiçoado, veio em um box do Thor, exclusivo da San Diego Comic Con, em 2017. Nem preciso dizer que tal figura é recomendada para nosso set, e o quanto é difícil de consegui-la. Ainda bem que a Hasbro relançou a figura, com pequenas mudanças na pintura, na wave que monta a buff do Obsidian, em 2018, facilitando um pouco a vida dos colecionadores. É uma boa figura, que passa longe de ser extraordinária, tecnicamente falando, mas que cumpre o papel de representar o inimigo do Deus do Trovão. Enfim, uma action figure recomendável, mas se você não tiver no seu set do Thor, não a considero tão essencial. Um dos grandes amores de Thor foi Jane Foster, que estreou na revista Journey into Mystery 84, de 1962. Embora desempenhasse importante papel nas histórias de Thor, seu status mudou anos atrás, quando ela assumiu a posição do Deus do Trovão e seus poderes, em uma fase que agradou muitos leitores. Esta fase dos quadrinhos também foi retratada no MCU, pelo filme Thor,
Amor e Trovão, na qual a atriz Natalie Portman interpretava Jane Foster. Esta Thor do MCU foi trazida em 2022, na Wave que montava Korg, em uma versão fiel aos cinemas, que ainda vinha com uma cabeça extra, ótima pintura e escultura detalhada. Como a action figure é muito parecida com sua contraparte dos quadrinhos, considero que é recomendável para um set, como o que estamos montando, além de ainda ser relativamente fácil de adquirir. Porém, para os colecionadores mais exigentes, a Thor Jane Foster dos quadrinhos também já foi lançada como figura Legends, em 2017, na Wave que montava o Hulk Gladiador, sendo esta a figura que tenho na minha coleção. A figura é detalhada, bem produzida e fiel aos quadrinhos, porém não é tão fácil de conseguir quanto a anteriormente apresentada. Enfim, uma recomendação interessante para a coleção, que, na minha opinião, é bem-vinda, pois gostei da fase correspondente nos quadrinhos. Já o filme Thor, Amor e Trovão, achei muito fraco e desnecessário. Entre os inimigos de Thor, poucos conseguem rivalizar em força física com o deus do trovão, e um deles é Ulik, o rei dos Trolls. Ele estreou na revista do Thor de número 137, em 1967, pelas mãos das lendas Stan Lee e Jack Kirby. Ulik, assim como os demais de sua raça, vivem no reino de Nornheim, e já tentou roubar o martelo Mjolnir do deus do trovão. Ele foi lançado como figura Legends em 2022, em um pacote deluxe. A figura é detalhada e possui uma pintura bem aplicada. O destaque vai para a escala adequada, que reproduz o considerável tamanho do Troll em relação a outros Legends. Além disso, o pacote traz uma cabeça extra, e é difícil escolher qual das duas é mais adequada para colocar no expositor. Uma figura recomendada, que, embora eu não considere essencial, valoriza bastante qualquer coleção de Marvel Legends. O próximo personagem que vou apresentar é um dos meus favoritos da galeria do Thor. Trata-se de Bill-Raio Beta, um alienígena poderoso e de caráter nobre, que se tornou um valioso aliado do Deus do Trovão. Ele foi criado por Walter Simonson, estreando na revista do poderoso Thor 337, de 1983. Ele é um alienígena da raça Corbinita, que teve de fugir de seu planeta natal, ameaçado por Surtur. Como guardião do seu povo, Bill foi geneticamente aprimorado, sendo capaz de enfrentar o Deus do Trovão, e ainda erguer o lendário Mjolnir. Posteriormente, ele recebeu de Odin o martelo Rompe-Tormentas, similar ao martelo de Thor. A Toy Biz lançou Bill-Raio Beta, pela linha Legends, em 2006, na Wave que montava o MODOK. A figura vem em uma boa escala, além de ótima pintura e escultura. Apenas as articulações estão desatualizadas para os padrões atuais. Mesmo assim, recomendo tal figura para compor nosso set, principalmente pela identidade visual fiel aos quadrinhos. A figura que tenho do personagem é a da Hasbro, lançada em 2019, que veio na Wave que montava o Hulk, na esteira do filme Vingadores, Ultimato. Esta action figure apresenta excelente pintura e escultura. As articulações também estão em um bom padrão, com destaque para o maxilar articulado. Apenas uma pequena crítica a esta figura. Acho que ela deveria ser um pouco maior, mas isto não compromete a recomendação deste Legends para nossa coleção. Agora, vou falar da versão do personagem na linha Marvel Select, lançada em 2023, pela Diamond. A figura é fantástica, tanto em pintura quanto em escultura, além de vir com a melhor representação de um martelo girando, de todas as linhas de action figures. A limitação nas articulações não tira o brilho desta figura maravilhosa, que é uma das melhores da linha Select na minha opinião. Porém, não acho a escala compatível com a linha Legends, ficando muito maior do que deveria, apesar do capricho e beleza fora do comum da action figure. Assim, não vou recomendar a figura para a coleção, com muita dor neste coração de colecionador, pois esta é a melhor representação de Bill-Raio Beta entre todas as linhas de colecionáveis. Como Bill-Raio Beta,
e Jane Foster. Outro que conseguiu possuir os poderes de Thor foi Eric Masterson, um mortal que tinha uma grande amizade com o deus do trovão. Ele chegou a assumir o lugar de Thor por um tempo, e, posteriormente, assumiu a identidade de Thunderstrike, conhecido no Brasil como Trovejante. Assim, o Trovejante tem os mesmos poderes de Thor, mas usa uma massa, com as mesmas capacidades do Mjolnir. A primeira aparição de Eric Masterson, como Thunderstrike, foi na revista Thor número 432. A versão do personagem na linha Legends chegou em 2020, na Wave que montava o Sr. Tirateima. A figura veio com uma cabeça muito bem esculpida, mas, como sua expressão é de raiva, senti falta de outra cabeça extra. No mais, é uma action figure sem grandes surpresas, mas bastante recomendável para uma coleção baseada nos quadrinhos do Deus do Trovão. Como disse anteriormente, Eric Masterson assumiu o lugar do Thor por determinado período, chegando a integrar os Vingadores. Esta fase foi representada na linha Legends em 2023, com o pacote que vinha com o Destruidor, já mencionado no vídeo anterior. E devo dizer, que figura excelente! Apesar da ausência de efeitos de raio e da presença de pinos aparentes, é uma action figure que vale muito a pena. Para quem não comprou este pacote, recomendo que reserve um espaço no cartão de crédito, para turbinar seu display do Thor. Agora, vamos falar de uma personagem que tem uma história muito interessante. Angela. Ela estreou, fora da Marvel, na revista do Spawn número 9, na Image Comics. Na ocasião, ela foi apresentada como uma caçadora de soldados do inferno, como o próprio protagonista da revista. A personagem fez sucesso na publicação, porém, os direitos de seu uso foram parar nos tribunais, numa disputa entre o criador do Soldado do Inferno, Todd McFarlane, e Neil Gaiman, criador da personagem, com a vitória do segundo, que a vendeu para a Marvel. Já na Casa das Ideias, ela foi reintroduzida como uma guerreira asgardiana, que fez parte dos Guardiões da Galáxia. Posteriormente, foi revelado que Angela é filha de Odin, portanto, irmã de Thor e Loki. A linha Legends trouxe a bela guerreira ruiva em 2017, na Wave que montava a Buffy do Titus. Para resumir, considero esta como a melhor figura desta Wave, com destaque para sua pintura e escultura excepcionais. Mesmo sendo recomendável, e eu gostar muito da figura, não a considero essencial para este set, tanto que, na minha coleção, ela fica na prateleira dos Guardiões da Galáxia. O fato é que, em qualquer display que você decida colocá-la, vai tornar seu expositor mais belo e completo. Falando em guerreiras asgardianas, a Valkyria é uma personagem relativamente antiga e importante no universo Marvel, e que merece ser colocada em uma galeria do Deus do Trovão. Ela foi criada por Roy Thomas e John Buscema, inspirados pela figura da mitologia nórdica, Brunhilde, e estreou na revista Avengers 83, de 1970. Embora a personagem seja bastante recorrente nas histórias do Thor, ela recebeu merecido destaque, como integrante do grupo Defensores. E a primeira transposição para a linha Legends da Valkyria Brunhilde chegou em 2010, pela Hasbro, em um pack duplo que também trazia o Hulk. Confesso que nunca tive tal figura em mãos, e não conheço nenhum colecionador que tenha adquirido este Legends. Pelos reviews que vi na internet, parece uma figura bem esculpida e pintada, mas acredito que deva ter articulações desatualizadas. Mesmo assim, vou arriscar uma recomendação, com a ressalva dela ser difícil de conseguir. Já a versão Legends que tenho, é de 2015, da Wave que montava a armadura Hulk Booster. É uma figura que atende a expectativa dos colecionadores, apesar de relativamente antiga, principalmente pela escala, pois, como nos quadrinhos, Valkyria é bem mais alta que outras personagens femininas. Assim, recomendo sua aquisição, importante para completar nosso panteão de Asgard.
Valkyria também teve uma versão para o MCU, interpretada pela atriz Tessa Thompson, conferindo um visual diferente, mas igualmente belo e sensual da personagem. Assim, a versão cinematográfica também foi lançada como figura Legends, em 2022, na Wave do Korg. Trata-se de uma figura detalhada e bem produzida, com destaque para a escultura do rosto. Mesmo assim, as diferenças com a versão dos quadrinhos impedem que eu a recomende para compor um set como este, apesar da qualidade da figura. Uma fase de Thor que agradou muitos fãs foi a produzida por Jason Aaron e Esad Ribic, com um roteiro denso e ilustrações que lembravam pinturas renascentistas. E o vilão desta fase é Gorr, o carniceiro dos deuses, um ser poderoso cujo objetivo é matar divindades, tendo sua primeira aparição na revista número 1 de Thor, Deus do Trovão, em 2013. Aliás, se você não leu esta saga, recomendo. O vilão foi adaptado para o cinema no fraco filme Thor, Amor e Trovão, interpretado pelo dedicado e talentoso Christian Bale. Enfim, acho que o personagem e ator foram desperdiçados em um roteiro preguiçoso e desinteressante. O vilão foi lançado em 2022 na linha Legends, como uma figura exclusiva da Amazon americana, e trazia uma escultura acima da média, para representar sua imagem dos quadrinhos. Destaco as duas cabeças do pacote, muito bem produzidas. Na verdade, não considero tal action figure como essencial, mas o visual único do vilão faz com que eu recomende sua aquisição, pois ela consegue chamar atenção em qualquer prateleira ou expositor. Também em 2022, a Hasbro lançou a versão cinematográfica de Gorr, dentro da Wave que montava o Korg, representando a contraparte do Carniceiro dos Deuses, no MCU. De cara, já percebemos que tal adaptação é bem diferente da versão dos quadrinhos, independente da sua boa qualidade como action figure. Assim, não vou recomendá-la como parte de uma coleção baseada nos quadrinhos, mas ela serve para quem monta set do MCU. Para que o vídeo não fique muito extenso, vou parar por aqui, deixando de lado muitos personagens importantes do universo do Thor, já lançados na linha Legends, como Sif, a bela guerreira asgardiana, Surtur, uma das maiores ameaças que Asgard enfrentou, e o Executor, além dos três guerreiros, ainda sem representação entre os Legends. Dessa maneira, à medida que for adquirindo outros Legends relacionados ao panteão do Thor, farei uma terceira parte desta montagem. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de deixar o like, comentar e inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo do canal Colecionador Legendário.